Teu nome para todos sempre. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos nos reunir para louvarmos o seu nome, para engrandecer a sua pessoa, para celebrar as suas obras justas, fiéis, benignas, preciosas, incomparáveis. Quer seja nas coisas extraordinárias, quer seja nas coisas ordinárias. Bendito seja o Senhor por todas essas coisas. Nós queremos, ó Deus, nesse momento de intercessão, pedir que o Senhor, que ouviu todos os pedidos de oração, dos quais nós não lembramos todos, mas o Senhor ouviu. Nós queremos orar por todos eles, por todos esses pedidos, inclusive aqueles que não foram expostos, mas permanecem no coração dos seus servos nesse momento. Nós oramos por sua igreja perseguida, Senhor. Nós oramos pelos irmãos que têm padecido severamente. Embora nós, Senhor, desse lado da terra, do ocidente, sejamos perseguidos de alguma maneira, nós não somos como eles, Senhor. Eles têm padecido por prisões, por ameaças de morte, inclusive com a morte, Senhor. Nós pedimos que o Senhor os dê coragem, os dê vigor, disposição, ousadia para continuar te servindo e levando a sua palavra. Que eles possam continuar, Senhor, salvaguardados na sua bondade. Nós oramos a Ti por todas as pessoas, ó Deus, que nos foram apresentadas no sentido de saúde ou de falta dela. Os irmãos que precisam de intervenção cirúrgica, o Senhor que é médico por excelência, que conhece as nossas necessidades e a causa dos nossos problemas, o Senhor pode intervir como quiser. A nossa oração é que, segundo a sua vontade, ó Deus, se te aprouver, que o Senhor os cure, quer seja por sua própria poderosa mão ou por meio dos seus instrumentos aqui na terra. O que nós sabemos é que ninguém cura se o Senhor não curar. Por meios espirituais ou meios naturais, nós oramos para que a sua mão possa ampará-los, Senhor. Nós oramos também pela nossa irmã que fez cirurgia, mas ainda está em processo de recuperação, que o Senhor possa ser com ela. Que o Senhor possa ajudá-la nesses momentos de adversidades, para louvor da sua glória. Nós oramos pelos casais, Senhor, dos quais alguns deles te servem e de repente o marido ou a esposa não. Nós oramos para que eles sejam transformados por sua graça, para que eles sejam alcançados pelo seu evangelho, para que o Senhor tenha misericórdia deles como o Senhor teve de nós. Que o Senhor possa abençoar as famílias aqui representadas. Não somente os casais, ó Deus, mas os filhos também, aqueles que se encontram distantes de Ti. Nós oramos por todos os filhos. Aqueles que estão na Sua presença, filhos dos Teus servos, nós oramos para que eles permaneçam, segundo a Sua graça, segundo o Seu favor, segundo o Seu Espírito e segundo a Sua semente que está no seu coração, dando-os graças a perseverarem. Nós oramos a Deus pedindo que a Sua mão possa repousar sobre cada departamento, cada sociedade dessa igreja, abençoando cada membro. E conforme nos foi pedido, nós oramos a Ti por um avivamento, por uma disposição, segundo o Seu Espírito em nosso coração. E quando nós falamos avivamento, Senhor, nós não consideramos o que tantas igrejas distantes de Ti andam dizendo, como se avivamento fosse um emocionalismo barato, um entusiasmo humano, meramente humano, que não produz absolutamente nada para o Senhor e para a sua glória, mas um avivamento verdadeiro que nos impulsione a uma vida de santidade para a sua glória e de empenho
no serviço da sua casa e do seu reino. Nós queremos pedir que a nossa fé seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Queremos pedir que o Senhor nos dê graça à medida em que nós estivermos pensando estas verdades bíblicas que nós pensaremos daqui a alguns minutos. Que o Senhor possa nos abrir o entendimento, para que, crendo na sua palavra, nós sejamos amadurecidos por ela, nós sejamos aperfeiçoados nela. E oramos, ó Deus, confiando na sua bondade, na sua disposição de nos fazer o bem. Ó Deus, responde às orações dos seus servos. Responde em tempo oportuno, Senhor. Aqueles que têm padecido, nós não sabendo o momento em que o Senhor decidirá responder essas orações, nós oramos pedindo que o Senhor, ao mínimo, fortaleça-lhes os ânimos, Senhor. Para que não desfaleçam, para que não desanimem, para que permaneçam firmes no seu amor. Que a sua paz permaneça em nós. Que o nosso coração possa estar aberto à voz das suas palavras. E que o Senhor, por meio do seu Espírito, possa levar o nosso entendimento cativo em obediência a Cristo. E que o Senhor, por sua santidade, possa nos santificar para louvor da sua glória. A nossa oração é que, por bondade e graça, o Senhor fale conosco. Fale conosco, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente vai, por bondade de Deus, dar continuidade a esse trabalho que tem sido feito aqui em todas as quintas. A gente tem estudado o catecismo. Hoje, por bondade de Deus, eu vou cooperar aqui de alguma maneira com esse trabalho. E eu queria que você abrisse comigo o catecismo na pergunta de número 79, por gentileza. Pergunta 79, para a gente dar continuidade à nossa lição. Pergunta de número 79, vamos aguardar todo mundo abrir. A gente vai analisar a resposta do catecismo. Nós vamos ler alguns versículos que corroboram com essa verdade. E pedir a Deus que nos dê graça, à medida que nós estivermos pensando esse assunto. Pergunta 79, o texto diz: é possível aos crentes verdadeiros, devido às suas imperfeições e às muitas tentações e pecados que os tomam, caírem do estado da graça? Resposta. Vamos ler? Os crentes verdadeiros, em razão do imutável amor de Deus, do seu decreto e pacto, para lhes dar a perseverança da união indissolúvel deles com Cristo, da intercessão contínua de Cristo em favor deles, e do Espírito e da semente de Deus que neles permanecem, jamais poderão cair completa ou definitivamente do estado de graça. Antes, são preservados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Amém. E eu entendi que você não leu comigo. O seu texto está diferente aí, né? Eu percebi, tá? Mas o sentido é o mesmo. A gente vai analisar aqui essa resposta. E ela é surpreendente, porque cada resposta dessa que a gente tem estudado, ela vem com amparo, com apoio teológico muito pesado, né? Então a gente precisa fatiar a resposta para a gente entender a profundidade de como ela foi posta aqui. Enfim, se a gente fosse resumir o sentido da pergunta 79, seria o seguinte: é verdade que uma vez salvo para sempre? Pois é. Então, existe muito preconceito, né, em relação a essa declaração. Uma vez salvo para sempre. Eu mesmo admito ter tido problemas com essa resposta por alguns anos. Porque majoritariamente as igrejas evangélicas do Brasil, elas são arminianas, né? Eu diria aqui
mais de 95% das igrejas são arminianas. Ou pelo menos pretendem ser, mas muito pouco delas são calvinistas. Por exemplo, aqui em Paulo Afonso, que eu saiba, declaradamente calvinista só tem as presbiterianas, né? A gente suspeitou da Igreja Batista Fonte, lá no Clériston Andrade, mas parece que não é. E a Batista Central agora recebeu um pastor que é declaradamente calvinista, né? Inclusive pôs lá na igreja o catecúmenos, está ensinando a confissão de fé. Tem gente, amiga minha, que congregou comigo durante um tempo que está lá, agora passando por essa classe. Então, e agora você considere todas as outras. Se a gente sabe dessas que são calvinistas, a gente tira mais ou menos aqui uma fatia do todo e percebe que tem muito mais igreja arminiana do que não. Então, aquele primeiro contato, a não ser que a gente já nasceu na igreja presbiteriana, né? Como é o caso de alguns dos irmãos aqui. Mas a maioria não. Então, aquele primeiro contato que a gente tem é com aquela teologia arminiana que defende que salvação pode se perder. E eu também tive, durante um tempo, problemas com essa declaração. Aí a gente vai estudando a Bíblia, vai comparando textos, vai tendo disposição de pesquisar, de ler bons livros, de ouvir boas pregações, de ouvir gente melhor que nós, como se diz, subir em ombros de gigantes, ter coragem para encarar a verdade, né? Porque infelizmente algumas pessoas têm medo de encarar a verdade e nem gostam de tocar no assunto. Então a pergunta 79 trata exatamente disso. Se é possível aos crentes verdadeiros caírem do estado da graça, né? Ou seja, se alguém, tendo sido salvo em algum momento ou por alguma razão, deixar de ser salvo, tá? Nós vamos analisar aqui a resposta e a gente vai fatiá-la. A gente vai fatiar essa resposta. E, em primeiro lugar, para a gente entender a resposta, a gente precisa entender de quem é que a pergunta trata, né? De quem que a pergunta trata? A pergunta trata dos crentes verdadeiros. Ela não está falando de qualquer pessoa, né? Ela pergunta se é possível aos crentes verdadeiros. Eu não sei se no seu catecismo está crentes verdadeiros. Como é que está? É isso mesmo? Crentes verdadeiros? Se não for, é parecido, né? Mas a tradução basicamente é a mesma. Muito bem. Crentes verdadeiros também, né? Então, a pergunta trata dos crentes verdadeiros. E é daqui que a gente parte, inicialmente, né? Porque quando algumas pessoas dizem que é possível alguém perder a salvação, talvez elas pensem no ser humano como um todo. Mas a resposta trata de um grupo específico de pessoas. São os crentes verdadeiros. A pergunta aponta para este, se é possível aos crentes verdadeiros, e continua, devido às suas imperfeições e às muitas tentações e pecados que o tomam, caírem do estado da graça. A resposta, aí a gente vai fatiando. Os crentes verdadeiros, em razão e aí ele abre o leque, 5 coisas. Ele fala do imutável amor de Deus, em primeiro lugar. Segundo, ele fala em razão do decreto de Deus, está aí também na resposta, e seu pacto com eles, para lhes dar perseverança. Daqui a pouco a gente amplia cada um desses pontos. Terceiro, a união inseparável deles com Cristo, a resposta também fala disso. A resposta também fala, em quarto lugar, a contínua intercessão de Cristo em favor deles. E quinto e último, que também está na resposta, o Espírito e a semente de Deus que neles permanecem. Aí a pedrada é grande, irmão. Porque, presta atenção, ele diz que os crentes verdadeiros estão cobertos de, ao menos aqui na resposta, pelo menos 5 coisas. Recapitulando, para a gente não perder aqui o fio da meada. Do imutável amor de Deus. Vamos falar sobre isso aqui. Do imutável amor de Deus. Então, o primeiro ponto para a gente considerar de que é impossível aos crentes verdadeiros caírem definitivamente da graça de Deus
é saber que o que lhes fortalece, o que lhes guarda, o que os sustenta, em primeiro lugar, é o amor de Deus que é imutável. O amor de Deus que não muda. Aí no seu catecismo deve ter Jeremias 31:3. Quem está com o catecismo aberto, leia aí para a gente, por favor. Jeremias 31:3. Perfeito, meu irmão. Um amor eterno. Se a gente, por favor. Verdade. E a expressão do profeta é o amor eterno de Deus, né? Como é que a gente pensaria nessa expressão amor eterno se a gente pensasse na possibilidade de oscilação desse amor eterno de Deus? Se esse amor de Deus oscilasse, se ele fosse correspondente aos nossos altos e baixos, então a gente não poderia chamar esse amor de amor eterno. A gente chamaria de outra coisa. Mas a expressão de Jeremias, ou do próprio Deus falando por meio de Jeremias, é que Deus nos amou com um amor eterno. Um amor intermitente, né? É tipo uma montanha russa. E infelizmente alguns cristãos não entendem a dimensão do amor de Deus por nós, que é um amor eterno. A gente acha que Deus nos ama mais à medida em que a gente se dedica mais a Ele. Na semana que a gente fez o devocional ali bem direitinho, um devocional de 1h30, de 2 horas, 3 horas, que a gente passou, levantou no domingo, no dia do Senhor, 5 da manhã e orou até 8 para se preparar para vir para o culto, saiu daqui, passou a tarde orando, e aí volta para o culto, volta para casa, ora até meia-noite, aí a gente se sente bem e diz, pronto, Deus me ama mais. Isso não é verdade. Aí na outra semana, e já deve ter acontecido com você, porque já aconteceu comigo, a gente sai daqui no culto de domingo, às vezes se sentindo um super-herói por tudo que a gente ouviu, né? A gente sai satisfeito em Deus, com vontade de viver, de servir a Deus. Na segunda de manhã, no primeiro baque, a gente já desanima de tanta coisa. Na primeira topada, né? Às vezes nem a topada, às vezes é a ameaça da topada, já deixa a gente meio para baixo. E a gente diz, como é minha irmã? Exatamente. Perfeito. Esse é o nosso ponto. Porque a gente fica assim, não, eu servi a Deus direitinho, Deus me ama mais ou mais aperfeiçoadamente. Mas eu dei uma vacilada aí essa semana, não fui tão dedicado, então a sensação que eu tenho é que Deus está me amando menos. E a gente condiciona esse amor que é eterno, imutável, infalível e perfeito à nossa incapacidade. E aí é que está um problema. Né? E é um grande problema. Então, veja como a resposta vai se construindo, que é impossível aos crentes verdadeiros caírem definitivamente dessa graça. E lembrando, os crentes verdadeiros, porque em primeiro lugar eles são firmes no imutável amor de Deus, que é o amor eterno de Deus por esses crentes verdadeiros. Agora, antes da gente continuar ampliando esses 5 pontos aqui, a gente precisa também considerar de quem a resposta não está falando. Porque se a resposta aponta para os crentes verdadeiros, logo, por eliminação, nós precisamos considerar os crentes que não são verdadeiros ou os descrentes. Porque é assim que Deus olha para a raça humana. Nós separamos a raça humana num monte de fatia, né? Cor da pele. Irmão Mário quer falar alguma coisa? Eu vi você acenando. Sim. Já está condenado. Sim, verdade. A gente vai tocar nesse ponto daqui a pouco. Muito bom. Muito bem colocado. Nós não sabemos. Muito bom.
Verdade. Sim. Muito bom. Porque a gente tem mania de achar quem é salvo e quem não é, né? Então aqui, analisando, muito bom o comentário do irmão Mário, nós estamos analisando a perspectiva segundo Deus, segundo a Bíblia, e não a nossa, né? A gente considera o que Deus diz a respeito do ser humano, e não o que nós achamos em relação a um e a outro, porque nós não sabemos, de fato, o que há nas profundezas da alma de alguém, né? O apóstolo Paulo diz: quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que há nele? Então eu não sei do seu, você não sabe do meu. E às vezes até em relação a si próprio a gente se engana, mas só Deus é justo juiz. Então, quando a gente pensa nos crentes verdadeiros, a gente também precisa, por eliminação, considerar outra fatia, tá? A resposta fala sobre os crentes verdadeiros, mas e a outra fatia? São os crentes não verdadeiros. Aí a gente pode pensar totalmente o contrário em relação à resposta, em relação a eles, tá? A quem o comentarista chama de hipócritas. E esses, a gente pode separar essa segunda fatia dos que não são verdadeiros crentes, a gente pode separá-los em outros subgrupos. Por exemplo, alguns dessa fatia dos que não são os crentes verdadeiros, das quais a resposta aponta, eles são, primeiro, podem ser meros fingidores. É gente que está fingindo. Gente que está fingindo. Não é gente que erra pensando que está certo. É gente que erra sabendo que está errando. Gente que erra reconhecendo que está fazendo uma coisa que não deveria, que está pensando uma coisa que não deveria, que está agindo de uma forma que não deveria, né? Primeiro subgrupo desses que não são os crentes verdadeiros, são os fingidores, os hipócritas. Eles fingem. Eles sabem que estão errados, mas vivem como se estivesse certo. O outro segundo subgrupo dos não eleitos são aqueles que enganam a si mesmos ao pensarem que são nascidos de novo e não são. Veja, o primeiro grupo tem consciência de que está em erro, mas vive fingindo. O segundo subgrupo, eles acreditam que foram nascidos de novo, mas não foram. E nem por isso, por estarem enganados, ou na inocência deles, eles fazem parte dos crentes verdadeiros. Não fazem. Né? Não fazem. Porque se a gente considerar que Deus pode salvar alguém por meio da inocência, a gente vai colocar essa salvação no mérito do ser humano. Né? E se Deus salvasse alguém pelo fato dele ser inocente, a maior missão da igreja era ficar calada. Sim ou não? Né? Então a gente não prega o evangelho. Porque a gente pensa, não, tem uma tribo ali que nunca ouviu o evangelho, mas eles são inocentes e pecam inocentemente. Então ninguém vai lá pregar para ele. Porque a gente vai pensar, mas Deus salva pela inocência? Salva, então ninguém prega. Deixa eles lá, porque Deus toma de conta deles. Então a maior missão da igreja não seria falar, seria se calar. Então a resposta se dirige aos verdadeiros crentes. E em relação aos que não são, eles são ou hipócritas, ou estão enganados com falsos ensinos, com falsas doutrinas, com falsos pensamentos em relação a si próprio, ou também um terceiro subgrupo, eles podem não saber nada sobre nascer de novo, mas eles acreditam que pode ser salvo pela sua própria obra ou pelo seu próprio mérito. É um terceiro subgrupo. E nenhum desses fazem parte, ou faz parte do grupo dos verdadeiros crentes. Nenhum. Aí a gente vai ampliando. Os crentes verdadeiros podem decair total? Aí a resposta ele diz, em razão do imutável amor de Deus, primeiro lugar, que eles não podem cair. Segundo, ele diz, em razão do seu decreto e pacto, para lhes dar a perseverança, e aqui a gente vai se deter um pouquinho sobre esse assunto. O segundo motivo que eles não podem cair, veja que nenhum deles está em si próprio, mas todos em Deus, todos começam em Deus. Eles agora estão baseados, fundamentados, firmes no decreto de Deus e no pacto, na aliança que Deus fez para lhes dar a perseverança. Eu não sei como está aí a sua, no seu
Catecismo. Se tiver um pouquinho diferente, leia aí para a gente, por favor. Ou está tudo igual? Está igual? Então vamos lá. Do seu decreto, primeiro lugar, estão baseados no decreto de Deus. E os decretos de Deus, nós sabemos que são imutáveis. Eles não podem ser frustrados, não podem ser modificados, não podem ser condicionados a fatores externos que não Deus. E também em relação ao pacto, a aliança, ao juramento que Deus fez. Irmão, agora imagine, por favor, irmão Mário. Perfeito. Verdade. Paulo diz aos Filipenses, de sorte que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo. Perfeito, perfeito. Os elos são totalmente interligados, né? É uma correntezinha. Perfeito. Uma das consequências do amor de Deus pelo seu povo é lhes conceder, por meio do decreto e do pacto, essa perseverança. Guel, você ia falar? Perfeito, bem lembrado. Isso. Pois é, aí quem pode considerar? Sim. Perfeito. Claro, a gente vê nessa declaração de Paulo uma agenda de Deus ao povo a quem ele quis salvar. E aí quem que pode se intrometer nessa agenda que Deus criou para si mesmo, para a sua própria glória e agora atrapalhar aquilo que ele tem interesse de fazer? Aliás, já fez, né? Em Deus todas as coisas já se cumpriram, já se concluíram. Não é à toa que nessa fala de Paulo, que Guel nos lembrou muito bem, no final, no último ponto ele disse assim, a estes glorificou. Mas a igreja ainda não foi glorificada. Mas Paulo fala como que se no passado, para nos dar a entender que em Deus todas as coisas já se cumpriram. Para a gente que está aqui dentro da esfera do tempo, né? As coisas ainda estão passando. A gente chegou aqui 7 horas, já é um pouquinho mais de 7. A gente sente essa contagem do tempo. Fora da esfera do tempo, tudo já aconteceu em Deus. Tudo já se cumpriu em Deus. Eu acho fenomenal a expressão que diz no livro de Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Né? E a gente percebe que Jesus foi morto na mente de Deus, no eterno projeto de Deus, no eterno decreto de Deus, antes mesmo de Adão cair. Quando Adão pecou, a providência já tinha sido posta, já tinha sido concluída, já tinha sido decretada. Agora veja que eles são firmes pelo decreto de Deus e o pacto de Deus. Agora imagine Deus fazendo um juramento para alguém. Imagine só. Uma coisa é eu jurar a você, meu amigo. Uma coisa é eu dizer aqui, irmã Elaine, amanhã eu vou na sua casa. Eu juro por Deus que amanhã, 3 da tarde, eu vou na sua casa. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos, meu irmão. Né? Que pretensão é essa? A ideia do não juramento é a pretensão de se imaginar que de alguma maneira nós somos capazes de administrar a nossa vida. E quando a Bíblia fala, proíbe esse tipo de juramento, não está falando contra a programação não, tá? Tem gente que acha que Deus é contra você se programar para fazer uma viagem, se programar para visitar os filhos, se programar para abrir uma empresa. Não é sobre isso não, né? É sobre a pretensão de alimentar um engano de que nós temos o controle e a administração da nossa própria vida. Agora imagine Deus fazendo um juramento a alguém. E no Antigo Testamento, quando os hebreus juravam, eles juravam no nome de alguém superior a eles. Eu juro no nome de fulano de tal, eu juro no nome daquele, eu juro no nome do outro. Porque eles invocavam, por meio do nome, a figura, ainda que o dono do nome não tivesse, mas para indicar a força daquele juramento. E o texto bíblico diz que um dia Deus fez um juramento para Abraão. E a Bíblia diz que não havendo outro maior que ele, por meio do qual ele juraria a Abraão, a Bíblia diz que ele jurou por si mesmo. Imagine só.
Deus é fiel a si, não a nós. Muito bem posto, né? E a gente cantou tanto, né? Que Deus é fiel a mim, né? A música da Estela, tem até uma música do Inari, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim, mas Ele é fiel a si próprio. Sim, perfeito. É como um cálice que transborda a nós, mas nós não somos esse cálice em si, né? Deus transborda de si mesmo a nós. Então, a fidelidade de Deus acaba nos alcançando, mas não porque Ele deve essa fidelidade a nós, mas é a sua própria pessoa, né? Perfeito. Eu acho fantástica essa declaração, minha irmã. Deus, não tendo o outro superior a si, jurou por si mesmo. Agora, como é que alguém que é soberano, imutável, eterno, não pode morrer, Senhor da vida e da morte, Senhor dos mortos e dos vivos, faz um juramento em nome de si próprio e agora esse juramento vai ser quebrado? Quebrado por quem, irmão? Quem pode frustrar aquele que está sentado no mais alto e sublime trono? Né? Perfeito. Pois é, fenomenal. Quer ler o texto para a gente? O senhor encontrou aí? Ou lembrou? Encontrou o texto aí? Veio na mente? Eu também não tenho ele em mente aqui, mas se alguém der um Google aí rapidinho para a gente ler esse texto. Pois é, a garantia é alta, né? Por exemplo, quando alguém pede emprestado, alguém pede emprestado dinheiro ao banco, aí o banco vai perguntar, mas o que é que você tem aí de penhora? Você vai dizer alguma coisa, né? E aí Deus faz um juramento, bem lembrado, irmão Mário. Se alguém perguntasse a Deus, o que é que o Senhor iria penhorar para garantir que o Senhor cumprirá? Ele diz, eu vou dar o meu Espírito a vocês. Paulo diz que o Espírito é o penhor, é a garantia da salvação. Tá? E daqui a pouco a gente vai ampliar sobre isso, né? Como é que você perde? Parece que o senhor até estudou a lição comigo aqui, porque a gente vai tratar disso aqui mais amplamente. Você vê como a gente nem chegou lá e as coisas implicam para isso que o senhor falou, né? Veja só, ele diz, para lhes dar a perseverança. E a perseverança, muito bem posto aqui na resposta, não é um atributo nosso. Não é. Isso não quer dizer que não envolve o trabalho humano. Agora, uma coisa que não dá para se entender, irmãos, é como a gente põe paralelamente a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Perguntaram uma vez para Spurgeon, como é que o Senhor reconcilia soberania de Deus e responsabilidade humana? A resposta de Spurgeon foi, eu não reconcilio amigos. Que coisa, né? Eu não reconcilio amigos. Então, a gente não consegue entender até que ponto, né? Mas a gente sabe que as duas coisas são verdade. A gente sabe que a perseverança, somos nós que perseveramos, mas nós sabemos também que essa perseverança, a fonte dessa perseverança não está em nós. Não está. Ela vem de Deus para nós, do seu decreto e pacto para lhes dar a perseverança. Fenomenal, que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui perseverando para a glória de Deus. E isso não é um atributo nosso. Não é. Isso começa de Deus e vem a nós. A força que nós temos para servir a Deus vem do próprio Deus. Eu achei engraçado. Um amigo meu falou que o que Deus nos dá e a gente oferta para Ele, ofertar o que quer que seja, a vida, dinheiro, boas obras que a gente faz para a glória de Deus, ele diz, é mais ou menos o pai que ele trabalha, um homem que trabalha e tem uma esposa que trabalha em casa, ela não é remunerada, ela é dona de casa. Eu disse trabalha em casa para não apanhar quando eu sair. Porque senão vão dizer assim, tá dizendo que dona de casa não trabalha, trabalha até demais, né? Por isso que a gente precisa melhorar essa expressão aqui. As mulheres que trabalham em casa. Aí o que acontece? Aí o marido que trabalha vai dando um dinheirinho para a mulher, ela vai guardando, vai comprando alguma coisa que ela goste, que ela queira. Aí chegou o dia dos pais. Chegou o dia dos pais, com aquele dinheiro que ela recebia do marido, ela compra um perfume para o marido, põe num papel de presente, e aí dá o filho, diz, quando teu pai chegar, entrega a ele.
Aí o filhão vai lá, entrega o presente ao pai, comprado com o dinheiro do pai. Mas me diga se isso não satisfaz o coração daquele pai. Ele não fica dizendo, também com o meu dinheiro, duvido. Fala não. Isso causa satisfação pela aliança familiar. E a gente percebe que o que a gente faz para a glória de Deus é uma coisa parecida com isso. O que a gente oferta para a glória de Deus nada mais é do que uma resposta àquilo que Ele já nos deu. Tudo que a gente faz para a glória de Deus, na verdade, é só como se ricocheteasse em nós e de alguma maneira volta para Ele. Por isso que Paulo declara, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Dele porque emana dele, por Ele porque é Ele que sustenta aquilo que Ele começou, e para Ele porque tudo que sai de Deus volta para Deus, para a sua glória, inclusive as más obras, porque glorificam a Deus por meio da sua justiça. A sua justiça pela ira, não justiça pela graça, a justiça pela ira. De todo jeito Deus é engrandecido. Então, pelo seu decreto e pacto para lhes dar a perseverança. Terceiro, da união indissolúvel. Eu gosto dessa palavra, hein, gente? Indissolúvel deles com Cristo. União que não pode ser dissolvida. Isso é maravilhoso. Deu branco? A gente precisa ler João 17 agora. Vamos lá ler. Bem lembrado, irmão Mário. Vamos lá ler João 17. Fenomenal, né? Aquilo é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Achou aí, Diego? João 17. A oração sacerdotal. Deixa eu só achar o versículo aqui. Se alguém encontrar antes de mim, que ele fala sobre a união do pai com o filho, que aponta também, ou que implica na união dos crentes com o pai e com o filho. Achei, aqui está versículo 11. Jesus orando ao Pai: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Isso é muito profundo, irmãos. Ele diz para que eles sejam um, unidos a ponto de se tornarem como uma só pessoa, assim como nós. Nós quem? O Pai e o Filho. Agora você considere, porque deixa eu encontrar outro texto aqui. Deixa-me ver. Versículo 23. Jesus reforça essa ideia dizendo: eu neles, tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja só a expressão aqui, unidade, dessa união do Pai e o Filho e da igreja neles. Versículo 23, exatamente. Eu neles e tu em mim. Agora pensa aqui. Como é que a gente separaria os crentes verdadeiros de Cristo, se ele compara essa união com a própria união entre o Pai e Filho? Porque a possibilidade de você separar crentes verdadeiros, sendo membros do corpo de Cristo, seria a mesma possibilidade de você tornar separados o Pai e o Filho. Qual é a possibilidade de separar o Deus Pai do Deus Filho? É impossível. Então, da mesma maneira, com o mesmo viés, a gente também é posto nessa unidade. Então, a possibilidade do Pai se dissolver em relação ao Filho é a mesma possibilidade dos crentes verdadeiros serem dissolvidos de Cristo. Irmão Mário, por favor.
Sim. Muito bom. E aí a gente pensa na metáfora do Cristo, cabeça da igreja, e a igreja, os membros do seu corpo, né? Quem é que poderia capaz de amputar um dos membros do corpo de Cristo? Impossível. Pois é, que não fazia parte dessa fatia dos crentes verdadeiros, né? Muito bom, minha irmã. Muito bom. O 21 também, né? A fim que sejam um, é 21, 22 e 23. Isso é muito profundo, gente. Isso é maravilhoso. Como é que vai separar? Aí a gente vai fechando os elos da corrente. Os crentes verdadeiros estão firmes no imutável amor de Deus, no decreto e pacto para lhes dar perseverança. Terceiro, na união indissolúvel deles com Cristo. Na união que não pode ser desfeita, na união que não pode se desfazer, indissolúvel, porque ela aponta para a união entre o pai e filho, né? Eu vi alguém dizendo, talvez tenha sido Martin Lloyd Jones, se não me falha a memória. Ele disse que os crentes foram dados pelo pai ao filho como uma espécie de presente. A gente lê isso, eu acredito que em Salmo 2, se não me falha a memória, né? Pede-me e te darei as nações por herança. Você percebe que ali, de forma profética, é o pai falando ao filho, né? Então as nações foram dadas a Cristo como uma espécie de presente do pai ao filho, uma herança, né? Como galardão da sua vitória, né? E aí o escritor aos Hebreus diz, por isso que ele, Jesus, não se envergonha de lhes chamar irmãos. E aí, de maneira profética, está escrito também em Hebreus, o filho se apresentando diante do pai, dizendo, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Gente, isso é maravilhoso. Eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Isso é de uma profundidade riquíssima. Em quarto lugar, senão a gente estoura o tempo, os crentes verdadeiros também estão firmes na intercessão contínua de Cristo em favor deles. Aí é que está. Vamos lá. Você lembra que Tiago fala em relação à oração? Diz que a oração feita por um justo, como é que diz o texto? Pode muito em seus efeitos, né? E agora, se a gente cheio de fraqueza, e Paulo diz aos romanos que nós não sabemos orar como convém. Eu gosto de uma fala de Hernandes Dias Lopes dizendo que, graças a Deus, que Deus não responde tudo que a gente pede. Porque às vezes a gente pede pedra pensando que é pão. Porque a gente não sabe o que é melhor para nós, mas só Deus sabe o que é melhor para nós. Só que tem um filtro. Tem um filtro de alguém que intercede por nós. Alguém que melhora a nossa oração e diz, olha, na verdade é isso aqui. E a gente cheio de coisa desvirtuada, nós temos um intercessor. Agora, se a oração feita por gente incapaz, que somos nós, ela pode muito em seus efeitos. Agora, imagine uma oração feita por Jesus, irmãos. Imagine só. Eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Assim que você encontrar, pode ler, por favor. Intercedendo por quanto tempo? Sempre. Vivendo sempre. Uma vida que não tem fim. Veja que a intercessão de Jesus é equivalente à vida de Jesus. Se você prestar atenção no contexto, é o seguinte. Eu não vou ler aqui porque a gente não tem tempo, mas deixe marcado e ler em casa. A partir do versículo 20, anteriormente aí. O assunto do escritor aos Hebreus é o seguinte. Todo sacerdote era intercessor enquanto estava vivo. Porque pela morte ele era impedido de continuar. Como é que vai continuar se morreu? A ideia era essa. Sim. Que bom, né? Graças a Deus.
E aí o escritor aos Hebreus vem nessa pegada, dizendo assim, que os sacerdotes intercediam pelo povo enquanto lhes durasse a vida, porque simplesmente ninguém pode interceder por alguém que morreu. E aí a gente presta atenção, né, naquela doutrina católica que acredita que os santos que morreram podem interceder por nós. E aí o escritor aos Hebreus diz, olha, os sacerdotes eram impedidos de continuar o sacerdócio e o ministério da intercessão porque morriam. Porque morto não intercede por ninguém. Tá? Aí morria o sacerdote ou o sumo sacerdote, que assumia? Os filhos deles. E aí a intercessão, porque quando o ofertante trazia a oferta para o altar, era apresentado pelo sacerdote a Deus. Então o sacerdote fazia aquela ponte, fazia aquela intercessão. Quando ele morria, não dava para continuar. Aí o sacerdote fazia a intercessão, morria, vem outra agora. Então a daquele parou, porque morreu. Só que o escritor aos Hebreus diz, mas este, apontando para Jesus, permanece para sempre. Porque se o sacerdócio dura conforme a vida do sacerdote, por que esse sacerdócio de Cristo vai ser interrompido se ele não morre? Que coisa maravilhosa, não? O véu foi rasgado. Aí cada um de nós se torna um sacerdote, né? A fala de Pedro é que nós em Cristo somos sacerdócio real. Então, o escritor aos Hebreus dizem que aqueles morreram e o sacerdócio era interrompido, mas Cristo vive para sempre, então a intercessão também permanece para sempre. Vamos ler de novo o versículo de número 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso deve trazer uma alegria tão grande ao nosso coração, né, irmãos? Deve trazer a certeza de que exatamente agora Jesus está orando por nós. Exatamente agora. Exatamente agora. Pois é, esse texto é muito amplo. Se a gente fosse abrir só esse fragmento de Hebreus 7, a gente precisava fazer um seminário aqui, de 3 ou 4 dias, para a gente pensar tantas coisas maravilhosas que o texto nos propõe. Maravilhoso, uma fonte inesgotável. Então, não tem como, é porque essa é a estrutura da carta, né? Ele aponta que Jesus é maior que Arão, que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior que a lei, que Jesus é maior que os anjos. Ele chega a dizer o seguinte, que ele foi feito um pouco menor que os anjos, falando da humanidade de Cristo, da limitação física durante aqueles 30 e poucos anos, enquanto ele conviveu entre os seres humanos aqui em carne e sangue, né? E ele fala que foi feito um pouco menor que os anjos por causa da estrutura humana, mas o mesmo autor diz o seguinte, mas a qual dos anjos ele disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Pois é, parece, né? Parece. Tem coisa assim que eu gostaria tanto de saber, mas, por exemplo, como o senhor comentou, não dá para saber quem escreveu. Outra coisa que eu, abrindo um parêntese aqui, que eu tenho muita curiosidade, é que quando a gente lê a primeira e a segunda carta aos Coríntios, a gente percebe que a primeira aos Coríntios, na verdade, é uma segunda carta, que Paulo diz, pela segunda vez vos escrevo, então você percebe que já tinha um antes. E na segunda é a quarta, tem uma terceira. Na verdade, a nossa primeira e segunda aos Coríntios é a terceira, a segunda e a quarta, né? Então, se perdeu aí a primeira e a terceira, infelizmente. Quem sabe encontra, né? Ou não inspirada, né? Ou não inspirada, porque como o pastor Juan uma vez pôs muito bem aqui, que a palavra de Deus é que é inspirada, e não exatamente o vaso que é inspirado, né? Isso não quer dizer que tudo que os apóstolos falavam era válido, né? Até porque teve coisas que Pedro falou que depois foi repreendido por Paulo. E a gente não pode, claro que nós não estamos falando do cânon, mas pensando assim, tudo que os apóstolos falavam era canônico? Não, não era, né? Você conhece a história, Pedro fica ali assustado, flertando com
com o judaísmo, e aí rejeitando os irmãos que foram salvos pela graça de Deus e não eram judeus tão quanto os judeus que foram alcançados, né? E aí eles estão jantando, e aí Paulo registra que quando chegaram alguns da parte de Tiago, Pedro ficou com medo. Ele disse: ih, rapaz, vamos se distanciar desses irmãos, que eles não são, né? Pois é, o Papa. Você falou o Papa? Sim, é lá que eles dizem, né? O Papa Pedro. E aí Paulo disse: eu lhes repreendi severamente na frente de todos. Ele disse: até Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Então Paulo não mede esforço para dizer que Pedro estava sendo dissimulado. Então nem tudo que os apóstolos falaram é canônico, né? Mas o que nós temos? O texto inspirado que por meio dos apóstolos Deus deu à igreja, certo? Agora vamos recapitulando. Os crentes não podem cair porque eles estão firmes no imutável amor de Deus, no decreto e pacto para lhes dar a perseverança. Também estão firmes na união indissolúvel deles com Cristo. Quarto, na intercessão contínua de Cristo em favor deles. Quinto, do Espírito e da semente de Deus que neles permanecem. Aí ele continua: jamais poderão cair completo ou definitivamente, e daqui a pouco a gente fala desse último ponto. Vamos falar no quinto alicerce em que esses crentes verdadeiros estão firmes, dos quais eles não podem cair totalmente do estado da graça de Deus. Eles estão firmes por causa do Espírito e da semente de Deus que neles permanecem, como o irmão Mário colocou aqui para a gente nesse instante, que o Espírito nos foi dado como uma garantia, como um penhor. A segurança, Deus carimbou em nós a garantia de que cumpriria aquilo que disse. Irmãos, nós temos Deus morando dentro de nós. Nós temos a Deus morando dentro de nós, certo? Eu também gosto de uma fala de um pregador. Ele diz que o crente cheio do Espírito Santo é como uma bomba atômica dentro de uma casca de ovo, né? Nós todos cheios de fragilidades, de erros, de incapacidades, Deus mora dentro de nós. Deus mora em nós. Isso é maravilhoso. Deus mora na igreja. O edifício, o prédio que é a igreja, é a habitação de Deus. Isso é maravilhoso. Então, esses crentes verdadeiros estão firmes também pelo Espírito que está neles e da semente de Deus que neles permanece. Eu gostaria de ler um texto aqui, juntamente com você. Abra comigo, por favor, na primeira carta escrita por Pedro, capítulo de número 1, versículo 23. Quem achar pode ler. 23. Lembre da resposta do catecismo, que os crentes verdadeiros estão firmes pelo Espírito e pela semente de Deus que está neles. Se você perguntasse, qual é essa divina semente? Pedro nos respondeu aí, conforme o texto que a irmã Ana nos leu, que nós fomos regenerados, nascemos de novo, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Essa é a semente de Deus, é a divina semente. É a semente que não pode murchar, que não pode morrer, que não pode entrar em corrupção por causa da morte. Ele diz que isso aconteceu mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Agora vamos pensar aqui. Nós temos o Espírito Santo e a divina semente de Deus também está em nós. E Pedro faz questão de dizer que essa semente é incorruptível. Ou seja, aonde ela foi plantada no coração do povo de Deus, dos eleitos de Deus, ela não pode se corromper. Ela não pode morrer. Ela não pode murchar. Ela não pode deixar de germinar, gente. É assim que Pedro diz que essa semente de Deus que está em nós, ela é incorruptível. Como é que essa planta vai dar errado? Se ela é incorruptível, como é que essa planta não vai germinar? Como é que ela não vai brotar? Como é que ela não vai nascer? Se ela é incorruptível. Por quê? Porque é de Deus. É incorruptível porque é de Deus. Deus nos deu a sua semente.
semente de Deus está em nós. E é a quinta causa de que por que os crentes verdadeiros não podem cair da graça de Deus. Agora, caminhando para o fim, considerando aqui um último aspecto da resposta. Meu relógio está certo, irmão? Ou eu estou com medo de ter passado do horário? Está certo ali, não tá? 5 minutos. Obrigado. Maravilha. Deus seja louvado. Considerando aqui o último aspecto dessa resposta, após nós termos considerado esses 5 alicerces dos quais garantem que os crentes verdadeiros jamais cairão, a última linha, por assim dizer, da resposta, comentarista ou o catecismo diz: jamais poderão cair, veja a expressão, completa ou definitivamente do estado de graça. Aí no seu catecismo tem outra expressão? Ou está assim, cair completa ou definitivamente? Total ou finalmente, né? Muito bem, obrigado. Agora, por que os comentaristas do catecismo escreveram assim, ao invés de escreverem somente assim? Jamais poderão cair do estado de graça. Mas veja, como a resposta é tão bem elaborada, tão bem pensada, é tão precisa, que eles escreveram: jamais poderão cair completa ou definitivamente. Sim, total ou finalmente. Por quê? Porque o crente verdadeiro pode cair da graça em outros aspectos. Tá? Aí a gente, por inferência, consegue perceber que eles estão querendo dizer o seguinte: que é possível, crente verdadeiro, cair do estado da graça, ao menos parcial e temporariamente. Tem cristão verdadeiro, vai ser salvo, vai para o céu, não está escrito no livro da vida, mas ele hoje está desviado. Não vem à igreja, vive sem nenhum compromisso com Deus. Na verdade, Deus tem compromisso com ele e ele ainda não sabe. Agora, dos quais nós não podemos falar quem são. Nós não sabemos, mas que existem, existem. Né? Sim. É porque quando Deus salva alguém, né? Eu lhe atrapalhei, meu irmão. Continue. Verdade. Mesmo desviado do caminho de Deus, não volta mais a ser a mesma coisa, né? A promessa de Deus para o povo que ele ia salvando é: eu porei a minha lei em seu coração. E aí é como uma tatuagem no coração, né? Ela não se desfaz. Por mais que ele se comporte como um descrente, não queira compromisso com Deus, mas é impossível, como o Senhor pôs muito bem, dele não ficar constrangido ou pesaroso por causa dos próprios erros. Muito bem. Então, os crentes verdadeiros, lembre daquele primeiro ponto nosso, a resposta fala dos crentes verdadeiros, certo? Eles jamais poderão cair completa ou definitivamente do estado da graça. É como Jesus pôs na parábola do filho pródigo, que é o filho do pai que sai, mas volta. Né? Aqueles que foram gerados de Deus, eles podem sair da presença de Deus, mas nunca definitivamente. Isso é impossível. Sim. Aquele sentimento, sim. Perfeito. E no 51 ele pede a Deus para regenerar, para restituir a alegria da salvação, né? Não a salvação, mas aquele sentimento de satisfação em Deus por ter sido salvo, que o pecado acabou manchando, envergonhando, né? Que é isso que o pecado faz. Abusou, né? Abusou.
Que coisa, eu não tinha parado para pensar isso, que ele pede ao menos para se vingar. Sim, perfeito, perfeito. A gente, pois é, para não correr o risco de alguém dizer, não, vou fazer igual, né? Eu sou amado e eleito, né? Essa é o que Paulo fala em Romanos, mas é verdade, como se alguém perguntasse, irmão Paulo, o senhor está dizendo que quanto maior o nível do pecado, mais abundante graça vem sobre aquele pecador? Sim, então eu vou pecar mais para vir mais graça. Aí ele diz, de maneira nenhuma, se nós já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Então, quando alguém diz assim, eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso é um sinal de que possivelmente nunca foi. É, sim, sim. É. Enxergando só um aspecto de Deus, né? E tentando omitir outro que também existe em Deus, né? E aí, para a gente concluir, ele diz que os cristãos verdadeiros, os crentes verdadeiros, jamais cairão completa ou definitivamente desse estado de graça. Antes serão preservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Que resposta maravilhosa, né? E aqui cabe, eu pensando esse texto antes de vir para cá, eu fiquei pensando, porque há uma certa confusão quando as pessoas às vezes dizem que a gente deve temer a Deus, e é verdade, mas dizem assim, temor não é medo. Só que no grego, temor é phobos, que origina a nossa palavra fobia. Então o temor não é medo, mas inclui. E eu vou dizer por quê. Nós que temos a certeza da salvação, nós não temos medo de perder a salvação, mas nós devemos temer a Deus no sentido de que o pai corrige o filho que erra. Tá? Aí aqui a gente precisa sim considerar o temor de Deus. Você precisa ter medo de perder a salvação? Não, não precisa. Ela foi consumada por Cristo, o preço foi alto, foi um sacrifício perfeito e eternamente você foi salvo por essa graça de Deus. Agora, isso quer dizer que você não tenha temor nenhum a Deus? Não, não é isso. Deus não vai lançar no inferno aqueles a quem Ele já salvou. Mas aonde nasce o nosso temor? Em saber que nós temos um Pai. Que Ele, claro, não vai nos arrancar como tendo sido nós membros do corpo de Cristo, fomos inseridos em Cristo. Não, você pecou, agora eu vou tirar a sua salvação. Não, mas de uma coisa, negão, eu posso te dizer, o Pai corrige a quem ama e açoita qualquer que toma por filho. Deus não vai te mandar para o inferno. Mas se a gente começar a vacilar demais, abusando da santidade de Deus, pode guardar que o chicote desce. E não fique esperando que vai chegar um anjo e você vai ver um anjo com uma vara. É por meio das circunstâncias, meu amigo. As circunstâncias da vida são o chicote de Deus para nos corrigir. Você presta atenção como Deus corrigiu o seu povo na antiga aliança. O povo idolatria. E Deus usando os profetas. E o povo idólatra. Aí Deus falou, basta, agora eu vou levantar Nabucodonosor. E ele será um chicote na minha mão. Aí Deus falou o seguinte, eu pego Nabucodonosor para açoitar o meu povo, porque eles são rebeldes contra mim. E depois eu pego Nabucodonosor por causa da rebeldia dele. Não me pergunte como é que Deus faz isso, porque eu só sei que ele faz. Quer dizer, complicado, né? Como é, minha irmã? Sim, vamos ler esse texto. Vamos ler esse texto. Esse texto é maravilhoso. Vamos lá. Eu queria que você abrisse aí agora Hebreus 12. Hebreus 12.
a partir do versículo de número 6. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Hebreus 12, 6. Olha como o texto diz. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Açoitar, irmão, é bater com vara. Depois olhe lá no dicionário, tá? Açoita a todo filho a quem recebe. Quer dizer, ele não manda os filhos que ele tomou para si para o inferno, mas ele corrige os filhos. Aí ele continua: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, como a irmã Ana nos lembrou muito bem, e não filhos. Quem não é corrigido por Deus não é filho de Deus. E se nós somos, nós seremos corrigidos. Então, quando a gente abre a mente para pensar, eu sou salvo, não importa o que eu faça para perder minha salvação, então eu vou chafurdar aqui na bagunça. Sim, mas o Pai corrige quem ama. E aí, negão, depois aguente as consequências. Deixa eu fechar, senão aí é que eu vou estourar o tempo, né? E aí depois aguente as consequências. Ah, eu não tenho medo de perder a salvação. Mas você não devia ter medo da vara descer no seu lombo. Por favor, meu irmão, por favor. Sensacional, gente. Que é isso? Que coisa maravilhosa, né? Nós vimos aqui que é impossível os crentes verdadeiros decaírem total e definitivamente da graça de Deus. Impossível. Mas isso não é pré-requisito para a gente pecar. Para a gente gostar de pecar. Porque pecar nós pecamos, né? Eu falo de gostar de pecar. Que aí já é iniquidade, a pessoa cria prazer naquele erro, aquilo vai se tornando um vício. A gente precisa lembrar que Deus não vai tirar de nós aquilo que Cristo conquistou na cruz, para Ele mesmo. Nós somos povo de Deus. Mas o temor deve haver no nosso coração, porque como salvos, Deus nos corrige. Fechou. Que coisa maravilhosa, né? Então, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, na iniquidade, né? Deus me perdoe pelo pecado que eu vou cometer amanhã. Aí é brincadeira, né, irmão? Podemos ficar de pé, meu presbítero? Podemos ficar? Vamos ficar de pé, gente. Vamos fazer uma oração de encerramento. Vamos pedir aqui, deixa eu ver, uma pessoa que eu nunca vi orando em voz alta aqui na igreja para orar. Deixa eu ver. Quem foi que eu nunca vi? Felipe orou hoje. Foi? Orou. Elaine, você já orou em voz alta aqui? Já? A minha esposa querendo correr. Quer orar? Hoje é dia dos namorados, vou lhe forçar não. Quer orar? Não? Ela é acanhada. Deixa eu ver. Luquinhas, eu nunca vi você orando em voz alta. Você vai fazer essa oração de encerramento aqui, tá bom? Amém. Deus abençoe.